Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com a equipe aí da IBT Nutri. Hoje vamos falar sobre o POP, né, Hoje vamos falar sobre o POP, que é um dos assuntos tão divulgados quanto o próprio Manual de Boas Práticas, né? Então hoje a gente tem aí uma convidada mega especial, do qual ela vai estar aí contribuindo aí para mais e mais aí assuntos que a gente tem para poder estar compartilhando. Vou convidar aqui, só um minutinho. Só esperando a Ana Paula entrar aqui para a gente poder estar falando sobre a questão sobre o POP, sobre a diferença entre o IT, quais os produtos químicos que a gente pode estar utilizando, né, dentro da empresa, se a gente precisa ou não ter alguma ficha técnica referente a todas as nossas contribuições aí para dentro dessa minha aula, dessa minha área, né, de manipulação. E aí, como eu disse, né, a gente tem aí hoje a Ana Paula Leles, que ela vai entrar aí para poder nos auxiliar em relação a tantas dúvidas que são tão corriqueiras no nosso dia a dia em relação à prática, né, a prática com esses produtos químicos. A gente sabe que existem várias legislações que podem estar trazendo a questão do POP, né? E isso vai mudar de acordo com legislação e de acordo com cada legislação. E principalmente quando a gente escolhe esse produto químico, a visão que a gente tem aí dentro do nosso empresário, né? Se são marcas conhecidas, o preço e principalmente a visão do nosso manipulador. E aí hoje a gente tem a Ana Paula Leles, direto aí de São Paulo, para poder contribuir com a gente. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar dessa live. É um assunto muito importante, né, que acompanha a carreira aí do técnico em nutrição. Espero que a gente tenha uma noite agradável aqui falando sobre esse assunto. Não, vai ser. Em nome da BT Nutri, eu já quero antecipadamente te agradecer o fato de você ter aceitado aí o nosso convite para a gente falar de algo que é tão polêmico. E aí, Ana, até para eu não esquecer de nenhum tipo da sua classificação do seu currículo, eu queria que você se apresentasse aí para a gente. Tá bem. Bom, meu nome é Ana Paula Leles, eu sou técnica em nutrição, né? Eu já trabalho na área há 22 anos, né? Foi a minha primeira profissão, digamos assim. Eu me formei em 1999, eu fiz o curso técnico na ETEC Getúlio Vargas, e desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área, né? Assim que eu me formei, eu já fiz estágio, logo já fui efetivada. E sempre trabalhei como técnica. E aí, no decorrer, né, da minha carreira, eu fui construindo minha carreira em gastronomia, fiz segurança de alimentos também, e fui me aperfeiçoando, né? Conforme a necessidade dos locais que eu trabalhava, eu sempre procurava fazer algum curso para aprimorar meu currículo e sempre crescendo na carreira, né? E hoje eu ocupo uma posição, eu trabalho numa rede de restaurante comercial, né? É uma restaurante vegano. Eu ocupo a posição de diretora aqui, né? Eu entrei como consultora. Eu entrei no ano passado, em janeiro, por uma empresa de consultoria. E nesse ano, no começo desse ano, eu recebi o convite para assumir a posição de uma diretora que tinha saído e eles me convidaram para entrar no lugar, né? Então, hoje eu faço aí toda a parte de direção da empresa como um todo. Tenho uma equipe de nutrição junto comigo, mas apesar de assumir uma posição mais na área de gestão, eu não posso deixar
nunca, né, de lado a qualidade e a segurança dos alimentos e tudo aí que a gente aprendeu durante a vida toda. É bacana, né, Ana, você falar em relação a esse crescimento profissional, que nós, dentro da área da saúde, não podemos parar, né? E você buscou a necessidade, continua sendo técnica, e buscou essa necessidade de você estar se aperfeiçoando cada vez mais, né? Ah, sim, é muito importante. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando, né? Cada empresa que a gente trabalha tem uma necessidade, né? Se você vai trabalhar na área hospitalar, é um curso na área hospitalar a mais que você pode fazer, né? Se você vai para a área da hotelaria, é um outro curso que você pode procurar fazer. E assim você vai somando e você vai construindo a sua bagagem, né? Para que você possa se desenvolver e ir alcançando outros postos, né? Porque o curso de técnico em nutrição te permite ser várias coisas, né? Não somente um técnico em nutrição a vida toda. Você tem aí uma gama de oportunidades, tem muita área que você pode trabalhar em UAM, em hospital, em hotel, você pode trabalhar numa indústria de alimentos, você pode ter um negócio próprio, você pode empreender, né? Não sei se foi a internet ou a Ana. Eu acredito que está tendo uma falhazinha de. Acho que houve uma falha aqui de conexão. A Ana Paula saiu da nossa rede, mas vamos dar continuidade enquanto ela retorna. E aí é o que ela estava justamente colocando, né, gente? A importância da gente poder sempre estar se atualizando cada vez mais, né? E aí, sempre quando a gente tem essa questão justamente da necessidade do curso para a área que você está atuando. Se é uma rede hospitalar, qual a área que eu tenho que estar buscando, os cursos adicionais, para eu poder estar novamente entrando no mercado, fazendo os cursos adicionais, né? Na produção, a gente sabe que também tem vários cursos, inclusive aí de ficha técnica, Oi, acho que né? agora voltei. Pois é, Voltei. eu estava É. aqui, inclusive, falando para os meninos, pegando o seu gancho, para a gente poder falar dessas áreas afins, né? Então, a gente está sempre se Uhum. atualizando aí. Como você, antes de você cair, você estava falando justamente sobre isso. E aí, Ana, a gente pegando o gancho, é claro que as dúvidas, elas sempre surgem a partir do momento que a gente trabalha, né? Então, é claro que hoje, quando a gente pergunta de uma forma geral, geralmente as pessoas não têm tanta dúvida assim. E até quando a gente pede para elaborar um POP, para ele poder estar fazendo, o que, que acontece? Ele não tem dúvida, ele vai lá e descreve aquilo dali. E a dúvida ela vai surgir realmente na prática. E aí eu trouxe aqui algumas questões que eu tinha elaborado, e aí eu queria pedir para todos vocês que quem tiver dúvida, quiser colocar compartilhar, coloca aqui no chat que eu vou fazendo essa pergunta aí para a Ana, né, a gente aproveitar a ocasião, porque ela usa uma legislação que é um pouco diferente da nossa, até para a gente poder ter essa visão, tá? Um dos primeiros pontos que eu queria te perguntar, Ana, é como foi que você conseguiu entrar aí nessa sua empresa que você atua hoje, atualmente, né? Bom, eu comecei aqui como consultora, né? Então, eu trabalhava para uma empresa de consultoria em nutrição. Essa empresa fazia visitas aqui, semanais, e a gente fazia um checklist. Um checklist de verificação da higiene do manipulador, uniformização, dos procedimentos, a gente checava se as planilhas de temperatura estavam sendo preenchidas, né? A gente fazia todo o checklist ali do manual de boas práticas. Então, eu fazia uma visita semanal aqui e ajudava os proprietários a melhorar a qualidade dos produtos. E aí eu fiquei um ano, né, visitando esse cliente. E aí esse cliente me chamou para trabalhar aqui, para ser fixa, né? Quando eu cheguei aqui,
O restaurante ele já tinha 1 ano e meio de funcionamento. Quando eu cheguei, já tinha os POPs implantados, né? Que uma outra empresa, antes da que eu trabalhava, implantou. Mas eu acabei dando continuidade e melhorias, né? Nós melhoramos os documentos que tinham, fizemos atualizações e criamos outros POPs. E aí, nesse caso, Ana, quando você entrou para poder elaborar, qual a legislação que você seguiu? Bom, aqui em São Paulo, nós temos as 3 legislações, né? A municipal, que é a portaria 2619, nós temos a estadual, que é a CVS 5, e a federal, que é a RDC 216. Nós seguimos essas 3 legislações aqui, só que com um foco maior na 2619, que é a municipal. Aí algumas pessoas podem perguntar, nossa, mas se a federal é uma legislação que tem mais poder, né? Por que a 2619 é a mais seguida? Porque ela é muito completa, ela é muito mais robusta e ela é muito mais exigente. Então, a gente prefere, né, se concentrar, se dedicar muito mais à 2619, porque ela contempla tudo que as outras legislações têm também. É bacana, Ana, você falar sobre isso, das legislações, porque a nossa lei maior é a 216, né? E lá na 216, ela fala para a gente que temos aí 4 POPs só. Veio a 275, complementando com 8. E durante toda essa semana, com alguns vídeos que a gente colocou aí dentro da nossa página, eu reforcei que a importância maior, isso vai depender muito de legislação para legislação. A gente tem a 216 com 4, a 275 com 8. A gente tem a nossa aqui distrital, que é a IN 16, e ela vem falando que são em torno de 7. A sua, que é a 2619, que você colocou, ela é realmente bem completa, porque quando ela coloca isso, ela abrange as 3 áreas, a indústria, a varejista e a atacadista. E na indústria, ela usa falando que são 10 POPs, né? E aí eu estava até buscando aonde era que estava essa diferença para ser tantos POPs assim que a gente não tem. E ela vai falar de um item muito importante, que eu acredito que você deva trabalhar bastante, que é sobre a questão do controle de qualidade e rastreabilidade do produto final, que é justamente o item que a gente vai garantir, né, o nosso produto, a qualidade do nosso produto final. Sim, sim, a gente faz, né, a rastreabilidade, até porque aqui a gente trabalha com delivery, né? Então, a gente tem que garantir a segurança do alimento até o momento que chega na residência do cliente e que ele vá consumir esse alimento, né? Então, a gente se preocupa aí de fazer a rastreabilidade desde a escolha do fornecedor, né? A gente faz as visitas no fornecedor, fazemos visita técnica e controle de documentos desse fornecedor, né? Aí a gente faz todo o acompanhamento do recebimento, a gente tem os POPs de recebimento, temos os POPs de armazenamento, e aí a gente tem todos os POPs da produção, até o POP do delivery. A gente tem um POP para motoboy, olha só, porque precisa ter um procedimento, né? A maneira como os alimentos são embalados, que tipo de embalagem que a gente usa, se é um produto resfriado, é uma embalagem, se é um produto quente, é outra embalagem, como que vai isso na sacola lá, na bag do motoboy, qual o período que esse motoboy tem que chegar na casa do cliente para que o alimento ainda seja seguro, né? Então, a gente tem procedimento, a gente tem POP para isso, porque é importante, né? Não adianta fazer só o trabalho aqui dentro da cozinha, a gente tem que se preocupar até o final aí, até a ponta do processo, que é o consumo do alimento. E é bacana, Ana, a gente pensar dessa forma, porque a gente está pensando na cadeia produtiva como um todo, né? Não adianta eu ter um controle com o meu fornecedor se eu não tenho controle da entrega da minha mercadoria. Porque esse motoboy, ele é meu. Se eu não controlo esse meu motoboy, o tempo dele, o controle ali da bag, né? Se ele está limpando, higienizando, ele mesmo ele vai estragar todo aquele nosso controle que a gente tem da cadeia produtiva como um todo, né? E aí eu só queria pegar um ganchinho aqui
porque a gente tem uma participante que ela está me perguntando, a Warla, ela está me perguntando se tudo isso que você está falando, se é o IT ou se é o POP. Eu até falei durante essa semana, nas nossas páginas, que existe uma diferença entre o IT e o POP. O POP a gente vê mais como uma parte mais teórica, né? Onde eu vou estar colocando as minhas legislações, as minhas referências, eu vou estar colocando os objetivos, ele acaba incorporando o IT dentro dele. E de uma forma mais prática, na vivência, a gente realmente vai chamar esse tão famoso POP de IT. Porque o IT é mais direcional, é mais prático, vai lá e faça, né? O passo a passo do que ele tem que ter. Então, existem muitos profissionais que ou ele confunde ou ele desconhece esse termo, né? Então, quando a gente pensa no POP, o IT está dentro do POP, porque ele vai vir descrevendo para mim. Só que o POP, ele é um documento mais abrangente, ele vai ser um documento muito mais teórico, e o IT não, é aquilo que realmente o meu manipulador ele precisa saber, que é o saber executar, algo que é tão difícil hoje, né, Ana, quando a gente pensa em execução. É verdade. Escrever o POP, escrever a instrução de trabalho é a parte mais fácil, né? Porque você vai pegar a legislação e você vai escrever, baseado numa legislação, qual é o procedimento, quais são os objetivos daquilo, quem são os responsáveis, quem são as pessoas envolvidas. O difícil é colocar tudo isso em prática. É você levar esses documentos para a sua operação, envolver as pessoas, né, ali da área, o manipulador, os funcionários, treinar e monitorar. E corrigir os desvios, né? Porque é previsível que dentro de um processo existam desvios. Então, é importante que dentro do POP também seja previsto o que fazer em caso de desvio, né? As ações corretivas, como que eu vou corrigir o problema? O que eu vou fazer se acontecer um problema? Então, é importante que a gente saiba, né? Tudo que contempla aí o POP, as instruções, o manual de boas práticas, são ferramentas diferentes, mas que todas se complementam. É interessante você falar, Ana, justamente desses itens que a gente sabe que é imprevisível, mas a gente já conta com eles, né? Não é tão imprevisível assim, que a gente sabe que vai ter erros. E a gente já imagina esse próprio erro. E aí, pensar justamente que a gente, como técnico em nutrição, a gente precisa ter muito a cabeça dentro da gestão. Porque eu preciso planejar para depois eu executar e monitorar, exatamente como você colocou. Às vezes a gente planeja tão direitinho, mas esquece o principal, que é monitorar, né? A gente tem que estar ali constantemente falando sobre isso, né? Sim, sim, faz parte, né? O técnico em nutrição, ele precisa estar presente. Ele precisa estar na produção mesmo, acompanhando. Se o técnico em nutrição fica muito na área dos papéis, muito em planilha, muito em computador, acaba não vendo coisas importantes na sua produção e erros acabam acontecendo e passando. Então, é importante que tenha esse equilíbrio, né, na rotina do técnico em nutrição, que ele consiga dividir as suas tarefas no decorrer do dia, para que ele se dedique uma parte na documentação, parte burocrática que a gente tem, mas que também tenha o tempo correto de ficar na produção, acompanhando, treinando, monitorando os funcionários, porque treinamento é uma coisa que não tem fim. A gente não pode acreditar que treinando uma vez, o funcionário já vai sair fazendo tudo certinho. Não é bem assim, né? Na realidade, a gente tem que falar 1, 2, 3 vezes, estar lá junto com ele, fazendo, orientando, controlando e até mesmo advertindo quando uma instrução não é cumprida. Por isso que é muito importante a presença do técnico, né, na produção, para realmente garantir que o que está escrito no POP seja cumprido. Você fala sobre isso, Ana, da questão da gente falar 1, 2, 3 vezes. O técnico da área de produção, ele tem um perfil totalmente diferente da área da clínica, né? Porque o nosso trabalho ali, a gente tem que estar em cima, tem que cobrar, tem que falar 1, 2, 3, várias vezes, para ele realmente poder fazer. E é isso que estimula cada vez mais a área de trabalho, de profissional,
para a gente estar, porque tem muita gente que se cansa e já quer logo sair dessa área achando que a clínica é um pouco mais fácil. Mas eu acredito que se a gente seguir esse seu caminho do planejamento, de verificar e depois a gente monitorar, se torna tudo muito mais fácil, né? Opa, eu acredito que a gente está tendo uma outra falhinha. Oi, Ana, me escuta agora? Sim, vamos lá. Não, e aí eu só estava justamente falando sobre isso, né? Da questão da gente estar realmente cobrando o nosso manipulador em relação a esse planejamento, né? Do planejar, executar e monitorar. Que nós da produção precisamos ser persistentes, né? Eu acho que esse é o lema aí que a gente tem, né? Sim. Eu tenho até uma participante aqui, Ana, que ela falou bem assim, que é a Cristiane, onde ela fala que ela se formou em dezembro de 2020, recém-formada, né, o Cristiane? E ela ainda fala que ela está completamente sem noção de como e por onde começar. E o que você recomendaria, Ana, né? Eu acho que a gente sempre, o primeiro passo sempre é muito mais difícil, né? O primeiro emprego é muito difícil. Eu sempre aconselho as pessoas mais jovens que eu, né, quando estiver cursando o técnico, procurar algum estágio para fazer. As pessoas ficam desanimadas, às vezes o estágio não é remunerado ou tem uma remuneração muito baixa. Se puder, se a pessoa tiver condições, claro, cada um tem, né, a sua realidade. Se você puder fazer o estágio durante o curso, é muito importante. Eu falo, aproveite o momento dos estudos para se dedicar aos estágios, às atividades extracurriculares, atividades complementares. É uma grande oportunidade. Comigo aconteceu dessa maneira. Quando eu estava no último semestre de nutrição, eu fui fazer estágio. Fazer estágio numa grande rede de restaurantes, né, na Sapori. É uma rede que tem restaurantes aí no Brasil todo. E eu comecei como estagiária e eu fui efetivada. Então, eu já fui direto, né? Já emendei e acabei ficando um bom tempo nessa empresa. Mas para quem não teve a oportunidade de fazer estágio, não teve nenhum emprego, eu falo assim, não desista, né? Vai se preparando. É importante construir uma rede de network, né? Conversar com outras pessoas, entrar em grupos de nutrição, grupos de WhatsApp, conviver com pessoas da sua profissão, que uma hora a oportunidade vai aparecer. Existem vagas para pessoas sem experiência, é difícil, mas aparece sim. E também procurar trabalho, às vezes o pessoal só procura trabalho que esteja lá com o título, técnica em nutrição. Nem sempre um recrutador anuncia uma vaga com o nome técnico em nutrição. Às vezes pode aparecer uma vaga lá, líder de pizzaria. Ué, será que eu não posso, como técnica em nutrição, ser uma encarregada de lanchonete? Será que eu não posso começar procurar outras coisas que sejam do ramo de alimentos, mas não está explícito, né? Que é técnica em nutrição. Mas você indo para uma entrevista, mostrando o diferencial que é o currículo do técnico em nutrição, você já vai sair na frente em relação aos outros candidatos. E de repente pode ser uma oportunidade para você entrar, abrir essa sua oportunidade, ali, abrir o seu leque de opções e crescer, né? Conseguir uma entrevista é um trunfo, né? Se você conseguiu a entrevista, você já está 50% do caminho andado. Então, a minha dica para a colega é essa. Procure vagas que tenham outros nomes, outros títulos, não só técnico em nutrição. Procure outras coisas que sejam relacionadas a alimentos também. E aí é o que você até iniciou falando, né, Ana, que é isso que vai fazer com que a gente abra o nosso leque de opções. Porque o técnico em nutrição, ele está em vários setores, muitas vezes, como você falou, e com outros nomes, com outros rótulos, né? Uma vestimenta um pouco mais diferenciada, e é isso que vai fazer o nosso diferencial. Muitas vezes a gente não vê cursos específicos de técnico em nutrição, como pizzaiolo,
como confeiteiro, né? Mas a gente pode estar buscando justamente esses cursos para a gente poder estar aí inovando, incorporando novos conhecimentos. A gente está tendo uma outra falha técnica, mas a gente vai dar seguimento aqui até a Ana conseguir voltar e restabelecer o canal com a gente. Mas o mais importante, gente, e tem até aqui um comentário da Juliana, eu acredito que seja a Juliana, né? Que ela está falando bem aqui, que quando a gente estuda, a gente não aprende de primeira, né? Que a gente precisa aí tá incrementando cada vez mais. E eu acredito que um dos meus conselhos aí é a gente estar colocando sempre em prática. E essa minha prática, ela vai fazer o quê? Não é eu estar no estabelecimento, mas às vezes você está exercitando. Faça você o pop da sua casa, da geladeira. E depois que você descrever o seu passo a passo, veja se você fazendo esse passo a passo, se vai dar certo. E muitas vezes a gente vai ver assim, ó. Ah, eu vou lavar a geladeira. E você colocou, joga água. Se você jogar água e você não tiver retirado os alimentos, você vai ver que não, realmente não vai ter dado certo. Então, a minha sugestão, viu, Juliana, até respondendo a sua pergunta, é justamente a gente, se eu não sei, uma coisa é a gente falar que limpa a nossa casa, né? Limpa porque sua mãe te ensinou, mas será que no nosso passo a passo eu consigo estar executando, fazendo, escolhendo os melhores produtos, fazendo a diluição da melhor maneira possível, tá? Então, a gente precisa estar revendo todas essas partes. Inclusive, a Lohane colocou aqui pra gente que ser de produção é quase um santo, né? Então, é mais ou menos isso, porque a gente precisa estar aí em todos os locais, sendo que a gente é um só. Então, nossos olhos, ele tem que ser aí praticamente um ângulo de 280 graus, né? Que senão a gente acaba no mesmo lugar, tá? Então, a gente precisa ter todo esse controle. Espera só um minutinho aqui. E um outro ponto que eu queria colocar para vocês... A menina tá pedindo a solicitação e eu não tô conseguindo encontrá-la aqui. E aí, esperar ela voltar aqui para a gente poder falar justamente agora dos produtos químicos, né? Quais seriam aí os nossos produtos químicos mais recomendáveis? Oi, Ana! Eu tô por aqui, sabe que eu fico escutando vocês? Eu caio, mas fico escutando. Mas não tem problema, a gente tá tipo aquela caixinha de surpresas, né? Na hora que eu for uma pergunta mais difícil, vocês Não, sabe o que é? O que acontece? Eu tô aqui no restaurante, no andar de cima, e esse horário começa a chegar os clientes para o jantar. E os clientes entram na internet e acabam congestionando, é por isso. Mas tá tudo bem, vamos que vamos em frente. Mas fica tranquila, que aí é bom que a gente já vai puxando um gancho e aí o assunto ele não para. Afinal de contas, falar de produto químico é sempre um assunto que ele tem um monte de assunto aí para a gente poder estar falando, né? Isso daí vai ser um fato. E aí, Ana, deixa eu só aproveitar, enquanto você ainda está aqui com a gente, sobre a questão da escolha do produto químico. Como é que você faz esse processo dessa seleção? Tá, bom, primeiramente a gente procura o fornecedor, né, que atenda os nossos requisitos. Nesta empresa que eu estou, é um restaurante vegano. Então, né, para quem não sabe, o vegano, ele não consome nenhum tipo de derivado que seja de animal, né, nem no alimento, nem em nada, nem nenhum insumo, nem nos móveis, né, nem na decoração. Todo o restaurante aqui é planejado para ser livre de crueldade animal. E isso recai sobre os nossos produtos de limpeza, né? Então, eu não posso colocar aqui para dentro desta casa nenhum produto que seja testado em animal. Esse é o meu primeiro requisito. Então, eu já começo a minha escolha de fornecedor com um desafio diferente. Se fosse em outro lugar que não fosse vegano, eu poderia ter aí milhões de fornecedores para escolher.
mas nesse caso acaba sendo bastante restrito, porque eu não posso abrir mão, né? É uma característica da casa, dos donos. Então, os nossos produtos de limpeza, eles são veganos, né? Não tem teste em animais e são sustentáveis também. É um trabalho de pesquisa, a gente tem que estudar bastante, participar das feiras. Agora, né, na pandemia, não está dando muito para participar de feira, porque não está tendo. Mas procurar pesquisar fornecedores, né? Certo, né? Alguns fornecedores veganos, eles acabam sendo aprovados, né? Dentro dos nossos critérios. E depois que eles cumprem esse requisito, aí eu analiso se eles têm a licença sanitária, né, para produzir produto químico, vejo se eles têm a ficha técnica do produto para me mandar, vejo se eles têm todas as recomendações de EPI para usar esse produto, instruções, né, para manipular, se tem que diluir ou se usa puro. E por fim eu fecho com esse fornecedor. Então são vários requisitos até eu chegar no fornecedor ideal. É assim que a gente faz aqui. E aí, Ana, é até aquela questão que a gente já tinha até debatido em relação à prática, né? Eu preciso saber primeiro limpar, porque se eu sei limpar e eu sei fazer, eu sei qual o produto químico mais ideal para eu poder solicitar. É claro, como você colocou, que é mais de origem vegana, né? Que existem produtos específicos, mas a gente sabe que, de uma forma geral, a maioria dos estabelecimentos, a gente acaba tendo alguns produtos padronizados, independente da marca, né? Um detergente, um sanitizante, um desincrustante. E o importante, eu vejo que a maior importância deles é a ficha técnica desse produto, né? Como que a gente faz para conseguir a ficha técnica? Às vezes, até como profissional, ele pensa que ficha técnica é muito ali o receituário do arroz, do feijão, e não, a gente precisa saber exatamente qual a diluição, o EPI que eu devo estar utilizando. Você, quando faz a sua seleção, Ana, desses seus produtos de uma forma em geral, você pede essa ficha técnica antes desse produto para você ter um conhecimento sobre eles? Sim, sim, a gente pede a ficha técnica para ver qual a composição desse produto, até para poder comparar o preço com relação ao outro. Porque pode ter uma marca que tem um preço mais baixo, mas a diluição dela, o rendimento desse detergente, por exemplo, não é tão bom quanto o rendimento de outra marca. Então, é importante, é bom olhar essa ficha técnica e ver qual que é o rendimento, qual que é a composição, né? Qual que é a diluição que você vai ter que fazer, quais são os EPIs que esse produto exige, se vai precisar usar aquela luva nitrílica, se vai precisar usar óculos de proteção, né? Se vai precisar usar aí algum outro EPI especial, máscara de segurança, porque cada fabricante é o que determina, né, o que vai ser usado aí de EPI para manipular aquele produto. E aí, Ana, é interessante você falar isso, que na minha vivência prática, tem muitos. A gente conhece o básico doméstico, né? É um detergente e uma água sanitária. Quando a gente vai para a produção, a gente vê que esses nomes eles vão ter outros nomes, né? E muitas vezes outros nomes comerciais, algumas marcas. E a gente vem muito com o falso conceito do manipulador, que o produto bom, o sabão bom, é aquele que forma muita espuma. Se não for esse, o produto não presta, né? É verdade. Então a gente acaba tendo essa resistência. E com você é assim também? É verdade. Olha, vocês aí em Brasília, a gente aqui em São Paulo, é a mesma situação, né? O funcionário joga detergente, esfrega com a vassoura, ele tem a impressão de quanto mais espuma fizer, mais eficiente é o produto. Mas não é, não é. A espuma não significa a eficácia.
A eficácia vai estar na composição química do produto e se você está seguindo as recomendações do fabricante. Porque também não é só colocar o produto, né? Tem que provocar um atrito, tem o tempo de ação. Então, se no rótulo está dizendo que tem que deixar por 15 minutos, não adianta querer reduzir para 10, que a eficácia não vai ser a mesma. Né? A gente tem que seguir direitinho as recomendações. Então, Ana, até em um dos momentos, não sei se você me escutou, que você saiu um pouquinho, eu estava falando para ele justamente da prática, né? Então, muitas vezes, quando os fornecedores eles me apresentam esse produto, eu costumo fazer o teste. Então, eu faço o teste da diluição normal, maior, menor, para eu mostrar para o meu manipulador que vai funcionar. Então, a importância da ficha técnica primeiro, a gente ter e saber justamente qual EPI que eu vou usar, e eu também pedi uma amostra do produto, né? Porque, às vezes, se a gente for ver, o fornecedor só quer vender para a gente, e não, a gente não tem esse conhecimento, né? Então, eu costumo realmente testar ele antes, né? É importante testar e também é legal ter aqueles diluidores, né? Que para facilitar o funcionário mesmo. Às vezes o funcionário está com pressa ou não quer mesmo, né, seguir, pegar a bisnaga, diluir as partes corretamente, não quer medir a água para diluir. E aí ou a gente desperdiça, acaba usando mais do que o necessário, que é um problema de custo, ou a gente usa menos do que o necessário, que também é um problema, né? Se você faz a diluição para menos, o produto não vai ter eficácia e aquela superfície que você acredita que está higienizada, pode ser que não esteja, e aí pode ter uma contaminação cruzada, enfim. É importante que o produto seja diluído corretamente. Tanto para mais ou para menos vai ser um problema. E tem que estar junto, né, com o funcionário. Se você tiver os diluidores, é muito bom, porque vai eliminar a possibilidade de uma falha humana aí na diluição. Se você não tiver o diluidor, é legal que você crie métodos. Por exemplo, aqui, na nossa higienização de hortifruti, a gente faz uma proporção aí de água para o hipoclorito. E a gente não deixa o funcionário fazer a olho. Então, nós pegamos uma caixa branca, essa caixa é exclusiva para fazer a higienização das hortaliças, e a gente marcou com uma caneta do lado de fora onde tem que ser o nível da água, né? E mais uma vez, né, Ana, eu acho que é o que você está reforçando aí, a questão da gente buscar essa didática com o funcionário, né? A gente precisa tratar o funcionário realmente bem didático, ter o ponto a ponto com ele, por isso que a importância do IT, né? Porque o IT, ele vai te mostrar isso. E aí, assim, até puxando alguns comentários aqui que a gente tem enquanto a Ana volta, por exemplo, a Lohane está colocando aqui que nosso mercado de trabalho é uma área que está voltando a crescer agora, né? E o importante é não desistir jamais. As vagas estão surgindo e falta profissionais qualificados. A gente precisa também, até teve uma outra participante, a Josilane, eu acho, né? Josilane Amaral. Ela fala que ela é gestora de um restaurante lá em Porto Alegre. E ela fala que a empresa ela só contrata os técnicos. Então, o mais importante da nossa área é a gente saber fazer, eu ter essa propriedade. A partir do momento que eu tenho a propriedade de saber fazer, eu consigo estar alcançando mais o mercado de trabalho. E tentem sempre colocar em vocês a questão da prática. Inicie, eu sei que em alguns estados, como aqui no Distrito Federal, algumas escolas não promovem mais o estágio, mas o estágio pode ser na sua casa, né? A gente elaborar um IT e fazer o passo a passo, testem os produtos, né, para a gente poder verificar se realmente vai ter essa eficácia ou não. Testa, por exemplo, a Ana, antes dela cair aqui, ela estava falando sobre a questão da sanitização.
Imagina só se a gente pega essa mesma sanitização e coloca lá um monte de sanitizante no morango. Mesmo que ele esteja dentro da concentração dele, o morango ele vai derreter. Ele não vai conseguir fazer justamente aí esse perfil, né, esse padrão como um todo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse respaldo, da onde é que eu vou estar utilizando, né, adequadamente esses meus produtos. A gente teve uma outra falha técnica, mas se não tivesse essa falha técnica, não seria ao vivo, né? Então, olha só, para a gente poder dar continuidade, foi o que a Michele, né, colocou aqui para a gente, que tem que pegar na mão e ensinar a fazer o passo a passo. Muitas vezes, o complicado é nem você saber fazer como é que faz o passo a passo. Então, mais uma vez, voltem e olhem os equipamentos que às vezes a gente tem dentro da empresa, né? Às vezes não é sempre que a gente vai ter uma fritadeira grande, e aí como é que eu vou fazer com essa fritadeira industrial, sendo que na minha casa eu não tenho, tá? Então é só para a gente poder ficar realmente atentos a esse tipo de equipamento. Vou convidar mais uma vez aqui a Ana, ela está tentando fugir da gente, mas somos persistentes, assim como temos que ser com a frequência de limpeza da nossa unidade, né? Oi, Ana. Ai, voltamos de novo. Mas vamos, eu não sei até que ponto vocês me ouviram. Eu estava dizendo do processo de higienização dos hortifrutos, né? Que a gente marca o nível da água e tem uma colher de medida padrão já para evitar que o funcionário erre na diluição. Então a gente cria os nossos próprios métodos, né? A gente cria bisnagas de diluição, então, até tal ponto da bisnaga você vai pôr detergente, até tal linha você vai colocar água, e aí tá a diluição certa. A gente cria métodos para facilitar, para que o funcionário não tenha que fazer a conta da diluição, não tenha que fazer o cálculo aí da proporção, a gente tem que facilitar para eles também. Eu tenho uma pergunta aqui, Ana, eu acho que eu não entendi direito, mas é a Shirley falando bem assim, sobre o sanitizante nos alimentos, o que fazemos que o colaborador... Não, ela quer saber assim, o que a gente faz quando o manipulador ele quer utilizar detergente e esponja, né, para poder estar lavando aí as frutas. Para lavar as frutas com esponja? Nossa, e sabão, né? Mas por quê? Nossa, mas por que isso, né? Aqui no restaurante, não, eu vou dar, não, é um caso, pode acontecer mesmo, eu vou dar um caso, né? Aqui a gente compra muito produto orgânico. E os orgânicos, pela sua, né, são alimentos ali mais naturais possíveis. Eles vêm com bastante terra, vem mesmo, a gente compra cenoura orgânica, vem com bastante terra. Aqui a gente usa uma escovinha que ela não machuca, é uma cerda suave, e a gente escova ela e tira e remove a sujidade. E claro, depois essa escovinha ela é lavada, ela é deixada submersa em solução clorada. Procura se entender por que esse funcionário está querendo lavar as frutas com escova. Deve ter algum motivo. Né? Pode ser que seja um motivo aqui parecido com o meu, que vem beterraba, cenoura, vem com muita terra. E a gente faz isso, é um método também. É o que você colocou, né, Ana? Porque às vezes, dependendo de quem é o meu fornecedor, na minha prática, eu já peguei o próprio proprietário não queria pagar mais caro, por exemplo, por uma caixa de ovo, ele comprou um ovo de uma qualidade mais inferior, e esse ovo, quando a gente abria as caixas, ele ainda vinha com pena, com presença de mancha ali de sangue. Então, na realidade, só a sanitização não vai limpar. A gente sabe que a gente vai ter que fazer uma pré-limpeza, apesar que a gente sabe que vai tirar a proteção desse ovo, e para depois eu fazer a higienização. Então, eu acredito, não que isso seja uma conduta correta, né? Eu não entendi muito bem a pergunta dela, mas quando a gente pensa em lavar, a gente não pode pegar uma escova de roupa qualquer, ou uma escova que usa para qualquer outra utilidade, e eu estar esfregando ali meu produto, porque ele vai machucar e o produto vai entrar. E uma vez esse produto entrando, é um perigo químico que ele é irreversível, né? O calor não vai tirar esse perigo e a gente pensa aí numa contaminação.
É, e as esponjas são perigosas, viu? A esponja, a gente tem que ter muito cuidado com elas, fazer o descarte no tempo correto. Aqui mesmo, a gente já fez análise microbiológica de esponjas e é um objeto que pode representar um risco aí na sua cozinha se você não fizer o uso correto dela. O uso e o descarte no tempo certo. E eu acredito, Ana, até puxando um pouquinho ainda para a pergunta da Shirley, o que acontece demais é a falta do conhecimento, né? Porque a gente aprende muito ali domesticamente. Ah, minha mãe usou, eu fiz isso, como que a gente faz? Às vezes, igual como a Shirley está falando aqui, que o cozinheiro dela só lava as frutas assim. E muitas vezes, quando a gente vai corrigir esse meu cozinheiro, ele fala, olha, a idade que você tem é a idade que eu tenho de cozinha e nunca ninguém morreu, né? Uma frase bem típica que eles usam. Nossa, essa história E eu acho que a gente tem que ir devagarzinho, né? Usando aí a criatividade, mostrando para ele um domínio sem você ser autoritária e mostrando o benefício que ele pode fazer de economia, de tempo, né? Porque existem muitos manipuladores que ele usa realmente, assim, o lado doméstico, até de usar produtos proibidos, como palha de aço, né, desencrustante, que não é para usar em local certo. Eu acho que o mais comum que ele usa, Ana, e eu tenho certeza que você deve ter alguma experiência assim, é desentupir pia. Acha que tem que jogar soda cáustica dentro do cano para poder desentupir. É verdade. É verdade. E acho que o bombril também, né? O bombril clandestino, eles levam de casa, né? Então a gente tem que ficar muito de olho. Eu estranho quando uma panela tá muito brilhante, eu acho estranho. Eu vou lá investigar, porque tem alguma coisa escondida aí que a gente não tá sabendo. Tem que ficar junto, né, gente? Não tem jeito. Eles podem trazer de casa e de repente causar um grande problema aí na segurança do alimento. Dentro da área de produção, né, Ana, a gente tem que ser aí um verdadeiro artista. O técnico em nutrição, ele tem um conteúdo científico, mas a gente precisa estar indo para cada área, justamente até da própria investigação. A minha cozinha ela não pode ter cheiro, nem brilho. Se você investigar, você acha ali onde que ele está fazendo errado. E aí, a Maria está até perguntando aqui para a gente, qual que seria esse tempo certo, né, de trocar aí a esponja? Assim, qual o nome da colega? Maria. Maria? Não existe um tempo exato, né? Porque a minha realidade é diferente da sua. A quantidade de louça que tem na minha cozinha é diferente da sua. Às vezes, se o restaurante usa muita fritura, o tempo de uso da esponja vai ser diferente de outra cozinha que não tem fritura. O que eu te aconselho é sempre fazer uma inspeção visual dessas esponjas. Se você vê que a esponja já mudou a cor dela, que ela não tá mais fofinha, né, com aquela flexibilidade, que já não tem mais aquela parte verde abrasiva, descarta. Descarta. É mais uma inspeção visual do que propriamente um tempo, né? Não tem um tempo certo. E fazer a conservação correta da esponja. Higienizar a esponja, ela também tem que ser lavada, né? Você não pode deixar ela encostada lá com restos de alimento. Isso vai fazer a vida útil dela cair. Então, é isso, né? Fazer a inspeção visual e conservação. E é justamente o que a Michelle vem colocando, né? Que a gente precisa ter esse trabalho de formiguinha, dia após dia, a gente não pode desistir do nosso manipulador, inclusive oferecer a questão dos treinamentos e a supervisão. Ô, Ana, nosso tempo ele já está quase acabando aí. Eu só queria fechar. Nossa, não passou rápido. Passou rápido demais. Eu só queria fechar com você com a minha última pergunta de como que você só se organiza para a gente poder manter essa cozinha limpa, porque tem a estrutura, tem os equipamentos, né? Como que você se organiza para poder limpar essa cozinha como um todo? Bom, aqui a gente tem as escalas de limpeza, então eu controlo por planilhas, né? Então a gente tem o equipamento,
a frequência que eu vou fazer essa higienização. Tem equipamento que eu vou fazer higienização diária ou sempre que necessário. Tem equipamento que eu vou fazer a higienização dia sim, dia não. Tem equipamento que é já mais longo o período, por exemplo, a coifa, né? A coifa a gente limpa externamente diariamente, mas a tubulação tem uma periodicidade maior. Então, eu tenho essa planilha que eu faço esse controle, e aí eu coloco lá o planejamento e o realizado. Então, eu estou planejando de fazer a limpeza de determinado equipamento toda segunda, quarta, sexta e domingo. Dia sim, dia não. E aí eu checo depois se o funcionário fez mesmo a limpeza, eu vou lá e coloco ok. Né? Se não foi feita a limpeza por algum motivo, eu vou preencher a ação corretiva. Qual que é a minha ação corretiva? Limpeza imediata no próximo turno. Né? Então, eu tenho essa planilha, eu deixo ela nas áreas, então a confeitaria tem a planilha de higienização da confeitaria. A área de cocção, pratos quentes, tem a planilha. A minha área de estoque também tem. E a gente faz assim, acompanhamento. Bacana, Ana. E aí é lembrar, né, que cada unidade é um mundo único, né? Não tem como muita gente copiar. Isso vai depender da necessidade de cada local. E é o que as meninas colocaram aqui durante toda a nossa live, que é a gente usar muita criatividade, né? Às vezes no livro a gente busca uma teoria, mas é você, com o seu jeitinho, que você vai conseguindo criar alguns artifícios, enfim. Antes da gente encerrar, Ana, eu queria te pedir um sorriso bem bonito para a gente tirar um retrato, para a gente colocar aí nas nossas redes sociais. Tá bom? E aí, assim, vocês que estão nos assistindo, tirem um retrato, marca a gente lá nas nossas páginas. E o principal, coloquem a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, o assunto é muito vasto, e aí depois a gente pode estar voltando ou com esse assunto novamente, ou tá respondendo vocês posteriormente, tá bom? Vamos tirar um retrato, Ana? Vamos lá. Opa, então é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação, Ana. Em nome da IBT Nutri, eu quero te agradecer imensamente toda essa sua simpatia e conhecimento que você transmitiu aqui para a gente, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Fico à disposição. Se alguém quiser conversar comigo, pode me chamar no Insta. Se tiver alguém que é de São Paulo, quiser vir aqui um dia almoçar, conhecer a nossa casa, conhecer um pouco mais do veganismo e como o veganismo pode mudar a sua vida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Ótimo. E olha que quando a gente estiver em São Paulo, eu faço questão de ir aí te conhecer pessoalmente, tá, Ana? Tá convidada. Então tá ótimo. Tchau, Ana. Obrigada. Pessoal, não deixe de seguir a gente e ver aí as nossas lives durante a semana. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau.